Vinhetas. E quanto a esses membros da escritura cinza, meu senhor? Demiurgo perguntou quando voltou, apontando para as duas figuras trêmulas. Ains não podia sorrir fisicamente, mas através da sutil mudança de seus olhos, e ligeiras mudanças de seu corpo, seus seguidores mais dedicados sabiam quando ele sentia uma sensação de alegria e satisfação. Demiurgo viu isso agora quando Ains enfiou a mão em sua dimensão de bolso e tirou 2 pergaminhos, e deles convocou 2 doppelgangers. Copie esses homens. Ains disse, e para o horror dos membros das escrituras, eles logo se encontraram diante de cópias perfeitas de si mesmos. Meu querido Demiurgo, disse Ains, use sua habilidade de comando para aprender tudo o que há para saber sobre esses homens, e faça com que esses 2 doppelgangers de baixo nível aprendam tudo também. Quando eles souberem tudo sobre esses homens, a própria cor dos olhos de sua mãe, e quanto tempo eles levam para se aliviar, então os doppelgangers devem ser soltos na mesma área geral de onde os sobreviventes fugiram. Entendo, e então eles devem imitá-los, aproximar-se e capturar os sobreviventes, incluindo seu líder, substituí-lo por um doppelganger, e em seguida, obter acesso a toda a inteligência disponível para as escrituras que a teocracia possui, e os usaremos para alimentar sua divisão de inteligência, com informações falsas. Demiurgo perguntou com um sorriso largo e inspirado. Ains pensou em particular. Isso é muito melhor do que eu planejei dizer, se eu tivesse acabado de dizer assassine o restante. Ains cobriu a lacuna com uma risada falsa e então disse, eu sempre posso contar com você para conhecer meus pensamentos, Demiurgo, realmente você deixa o Berto orgulhoso. De jeito nenhum, meu senhor Ains, tenho certeza de que mal arranhei a superfície de seus planos insondáveis para o futuro distante. Demiurgo respondeu com uma reverência humilde, muito parecida com a usada por Sebas. Isso fez Ains sorrir com a memória de seus 2 companheiros de guilda, Toutme e Hubert, tão diferentes em tantos aspectos, mas também, em pequenos aspectos, tão parecidos, e isso se refletiu nas pequenas coisas que suas criações fizeram. Depois que terminar, faça o que quiser com eles, se novos ninhos forem necessários ou se você precisar de mais cobaias para seus experimentos, deixo eles à disposição para você. Ains disse com indiferença, eles não merecem mais minha atenção. Ains disse, usando a fala que ele praticou a noite toda na noite anterior para mostrar indiferença real a questões mesquinhas. No quarto de hotel de Neia, Skana entrou e sentou em uma cadeira encostada na parede. Ela olhou para o rosto adormecido de Neia, dava para saber muito sobre alguém pela forma como dormia. Skana sabia disso muito bem, ela tinha certeza que Neia era um pouco mais jovem e, ainda um pouco mais inocente. Seu lábio se curvou em um meio sorriso e ela bufou quando Neia se mexeu, mexendo em suas cobertas. Olhando para seu rosto agora na luz da manhã, ela viu o que não podia ver no escuro da noite anterior, seu rosto estava vermelho e o espaço perto de onde seu rosto estava úmido. Ela obviamente chorou, e bastante, muito ainda estava molhado. Skana pegou o folheto que havia recebido detalhando os eventos do dia anterior e o leu novamente. Ela pensou na última vez que tinha visto alguém chicoteado, os cortes profundos que apareceram nas costas do homem, os gritos, carne arrancada do osso, ele gritou com uma voz crua. Skana não queria pensar em Neia daquele jeito. Aliados a menos de meia hora de caminhada, e Neia não disse nada. Ela ficou agitada ao olhar para a forma adormecida de Neia. Era fácil esquecer o quão jovem ela ainda era, quando você a via de pé no topo de um palco diante de uma multidão, falando diante de um rei, dirigindo-se a um deus, ou desafiando demônios, e demi-humanos a vir para ela encontrar suas mortes. Ela parecia ter 30 metros de altura. Agora, enquanto ela dormia na cama que elas compartilharam na noite anterior, ela parecia muito menor. Embora a diferença de idade fosse pequena, apenas alguns invernos, Skana sabia muito bem como elas eram diferentes. A agitação aumentou e ela não conseguia ficar confortável em seu assento. Ela se levantou e caminhou até o espelho, e se olhou no rosto. Você foi negligente. Você a viu ser presa e não fez nada. Ela disse para a mulher no espelho. Ela é mais forte do que parece. Ela estava caçando demi-humanos, e liderando o caminho para paladinos enquanto você estava se escondendo para salvar sua vida. Ela estava aprendendo o caminho da espada, e do arco, enquanto você perseguia garotos em casa. Por que eu teria me preocupado? Ela perguntou à mulher no espelho. Porque ela é importante para você, porque a dor dela é sua dor, e a sua dor é dela. Isso significa que você não pode deixá-la correr risco sozinha, mesmo que ela queira. Ela disse para si mesma, observando seus lábios se moverem no espelho.
Porque estou realmente brava com isso. Estou brava com ela. Ou comigo mesma? Ela perguntou, e nenhuma resposta se seguiu, ela não tinha nenhuma para dar. Ela pensou e pensou enquanto se olhava no espelho, e foi quando ela viu através de seu reflexo. Neia começou a se sentar, e esfregar os olhos sonolenta. Todos os pensamentos fugiram da mente de Skana quando ela foi até Neia e jogou os braços em volta dela, e apertou o mais forte que pôde, o que não era pouca coisa para um veterano da justiça negra, e uma Neia muito confusa começou a retribuir o abraço. Bom dia para você, Skana. Ela disse incerta. Skana se afastou e se ajoelhou ao lado da cama, pegando as mãos de Neia nas suas, ela fechou os olhos e disse, eu sei o que aconteceu, e o que quase aconteceu. Você tem que prometer nunca mais fazer isso, não sem mim. Neia olhou para ela por um longo momento, processando o que acabará de ouvir. A memória da tortura que ela quase suportou voltou quando a névoa do sono deixou sua mente, ela começou a tremer novamente, fazendo com que o aperto de Skana em suas mãos aumentasse, e os olhos de ferro de terror que transformaram Neia no arqueiro de olhos loucos, brotaram para cima, e ela deu uma pequena série de acenos para Skana. Você não tem que dizer nada. Skana disse enquanto Neia tentava e não conseguia pronunciar as palavras. O aceno é o suficiente. Elas trocaram um sorriso, Skana se levantou. Se você quer falar sobre isso. Ela apertou a mão de Neia novamente, mas até então, porque você não vai fazer o que você faz de melhor. Vá despertar a turba, vá falar, vá ganhar pessoas para a causa do rei feiticeiro, vou supervisionar os preparativos para seguir para a próxima cidade, pelo que entendi, podemos realmente pegar um barco para chegar lá, então não vai demorar tanto para seguir em frente, então podemos deixar isso lugar para trás, e ficarei feliz se nunca mais o ver. Skana terminou de falar colocando profunda ênfase em sua declaração final. Concordo. Neia disse suavemente e se levantou para se espreguiçar, então juntou suas coisas para ir ao banho. Pelo menos saiu tudo bem, e eu pensei que iríamos nos mudar em algum momento hoje, mas dada a breve conversa com Tinamok ontem à noite, parece que ele ainda não está pronto. Vou ver o que posso fazer para a causa, e terei que enviar uma mensagem ao nosso quartel-general pedindo que mandemos padres para o sul em breve, junto com alguns guarda-costas por questões de segurança. Eu vou cuidar disso também. Skana disse, você apenas alterna entre falar e relaxar hoje. Mas, por favor, leve CZ com você pelo menos para ter alguma segurança. Vou avisá-la para não deixar você vagar com mais ninguém além dela. Neia revirou os olhos quando elas se aproximaram da porta. O que eu faria sem você? Ela perguntou. Durma, tome banho, e ria, mas além disso, quem sabe? Skana disse rindo e abriu a porta, certa de que este seria um dia muito melhor. Nas ruas de Yanana, as pessoas assistiam com desgosto e confusão, enquanto os loucos falavam e deliravam sobre a cidade, eles balbuciavam sobre o julgamento do Deus único sobre os falsos deuses e seus seguidores, eles divagavam e deliravam com figuras falando com eles que só eles podiam ver, eles se encolheram de medo e correram gritando quando viram ossos em pratos. Eles pularam e gritaram e pularam descontroladamente, às vezes parando para soltar gargalhadas loucas e cacarejantes, antes de gritar de terror. Novamente. Passaram-se horas antes que alguém se desse ao trabalho de notificar os guardas, e demorou ainda mais para que fossem levados, arrastados acorrentados, apenas para serem identificados como os que tentaram julgar Neia Baraja no dia anterior. Ao serem isolados do público em geral, e colocados numa sala de pedra, pareciam acalmar-se um pouco, conseguiam pelo menos sentar-se, a pedido de alguém. A sala era minimalista, nada além de uma mesa e cadeiras, paredes de pedra, piso e teto de pedra, e uma janela aberta para o exterior, mas fechada com grades para impedir que as pessoas saíssem. Um padre foi chamado à sala, alguém conhecido de vários dos homens. O que aconteceu? Ele perguntou ao ver seus olhos loucos olhando para ele, havia um vislumbre de reconhecimento como se eles soubessem quem ele era, mas nenhum vislumbre de compreensão em suas palavras. O que aconteceu? Ele perguntou de novo, mais devagar desta vez. Eles falaram em uníssono perfeito, em um tom monótono que soava repetidamente como a batida de um tambor. Ira divina, ira divina, ira divina, ira divina, cruel, ira divina, ira divina, ira divina, não posso esconder, Deus observa, Deus sussurra, Deus ouve, corra, nunca corra, ira divina, ira divina, ira divina, ira, raiva não do Deus, raiva não do Deus. Suas vozes gradualmente ficaram mais suaves enquanto falavam, e então como uma risada insana veio de todas as suas gargantas,
e quando seus olhos se encontraram com o padre do outro lado da mesa, ele sentiu como se estivesse olhando para o abismo encontrado apenas em pesadelos. Ele pronunciou uma oração desesperada em voz baixa, pela primeira vez em sua vida, já que não conseguia desviar os olhos deles. Pouco além da fronteira com as colinas Abelion, Lacuse estava relaxada, ela adorava se sentir relaxada, não era algo que um aventureiro pudesse sentir com tanta frequência. Você pode acreditar nisso? Ela perguntou. Ficamos em uma pousada demi-humana, em uma vila demi-humana, não tivemos que lutar, não tivemos que discutir, e a vila nem se importou que estivéssemos lá. Quando foi a última vez que isso aconteceu? O sol da manhã era bom para ela enquanto cavalgava com sua parelha ao seu redor. A última vez que isso aconteceu foi quando tive que lutar contra a escritura da luz do sol por causa de sua tentativa de massacrar demi-humanos. Evilei disse. Quero dizer, não é sem precedentes, mas é, incomum, pelo menos, não sem algo significativamente benéfico para eles. Você sabe do que diabos o estalajadeiro estava falando? Gagarin perguntou. Você quer dizer com toda essa coisa de contrato social? Tia perguntou. Não faço ideia. Eu não assinei nenhum contrato, embora eu ache que aceitamos este indo para o reino sagrado, mas isso não tem nada a ver com as colinas de Abelion. Como foi que ele disse isso? Tina perguntou. Sob o governo do rei feiticeiro, todos os que aceitam o contrato social podem morrer em paz. Evilei repetiu. Em um palpite, disse Lacuse, refere-se à expectativa de que todos seguirão a lei da terra, mas ele é um morto-vivo, então quem sabe, por enquanto basta saber que isso nos deu um teto para passar a noite em total segurança, e agora estamos fazendo um trabalho muito útil e muito lucrativo. Esta tarde estaremos em nossa primeira aldeia, meio estranho que esteja tão perto das colinas de Abelion, agora que eu penso sobre isso, mas essa é uma pergunta que podemos fazer na chegada. Houve um encolher de ombros coletivo entre a equipe, e elas ficaram quietas enquanto sentiam o ar mudar ao seu redor, tornou-se opressivo, perigoso, seus sentidos formigavam. Elas apertaram os cavalos com mais força, e então viram isso quando chegaram ao topo de uma colina. Um monstro morto-vivo imponente carregando um enorme escudo e uma espada quase tão longa quanto a altura de um homem, atrás dele havia 20 ou mais esqueletos, e na frente do monstro estava um único humano vestido de preto. Rosa azul. Perigo! Proteja o humano! Lacuse estalou e sacou sua espada negra e esporeou seu cavalo para frente, as outras estavam apenas meia respiração atrás dela, ela sabia que sem nem olhar, sua espada estava estendida ao lado dela e ela se abaixou perto do pescoço de seu cavalo, cada instante, cada fração de instante. Contava quando se tratava da ameaça representada pelos mortos-vivos para as pessoas comuns. O homem vestido de preto virou-se para Rosa Azul quando o som de cascos e gritos o alcançou, e sua confusão se tornou choque e medo. Bandidos! Cavaleiro da Morte, defenda-me! Ele gritou e o morto-vivo se colocou na frente dele, e soltou um rugido aterrorizante. A Rosa Azul não estava nem a 20 metros de distância quando elas viram o que aconteceu, e elas empinaram seus cavalos de repente em estado de choque quando o imponente lendário morto-vivo ficou na frente do ser humano. Pare! Espere! Lacuse gritou, e o resto de sua equipe, um fio de cabelo mais lento do que ela, perceberam o que havia acontecido, recuou em seus cavalos também. Lacuse embainhou sua espada e olhou para o resto de sua equipe e disse com muito cuidado: guarde suas armas. Elas olharam para ela como se ela tivesse enlouquecido, mas em consideração a um longo senso de confiança construído, elas fizeram o que ela disse. Lacuse gritou: espere. Não somos bandidos, somos aventureiros. Não quero fazer mal a você, saia por favor. Ela disse, e o homem esticou a cabeça por trás do cavaleiro morto-vivo, e vendo que suas armas estavam longe, ele saiu. Você pode chegar mais perto, disse ele não vai atacar sem que eu diga. O homem estendeu a mão e tocou o cavaleiro da morte, colocando uma palma em seu braço, e o monstro não reagiu nem um pouco. Você convocou aquela coisa? Evilei perguntou incrédula. O homem realmente riu. Oh, pelo Deus da justiça e do comércio, não. Não sou um usuário de mágica, sou apenas um fazendeiro recebendo uma entrega. O quê? Gagarin, Tia e Tina perguntaram simultaneamente. Um fazendeiro recebendo uma entrega. Ele disse novamente. Uma entrega de, o quê? Evilei perguntou. Esses. Ele disse, apontando para os esqueletos. Eu alugo mão de obra morta-viva dos templos para usar na fazenda.
Eles não são espertos, mas aceitam bem as orientações, isso torna o trabalho mais rápido, e são completamente confiáveis. A boca da equipe rosa-azul caiu em choque coletivo. Você tem que estar brincando comigo, disse Lacuse. Não, está se tornando uma prática bastante comum entre nós. Ele disse. Nós? Evilei perguntou. Seguidores da Justiça Negra, adotamos a fé de nossa fundadora, a Papa Neia Baraja, que segue o Rei Feiticeiro. Seus templos alugam os mortos-vivos fornecidos por Sua Majestade, mas apenas para membros. Vários pares de olhos se voltaram para Lacuse. Você ainda tem certeza sobre este contrato? Gagaram perguntou. Vamos apenas dizer que agora quero saber muito mais do que sabíamos quando começamos. Lacuse respondeu. Naquela noite em Auburns, na residência privada do Conde Andor. Eu já tive o suficiente. Ele tem que ir. Andor disse aos dois homens do outro lado da mesa dele. Geralmente não é fácil remover o monarca. Disse um dos homens. Mas geralmente é muito fácil quando você tem pessoas de dentro que sabem onde ele estará, quando estará lá, quanto tempo estará lá, como ele estará protegido enquanto estiver lá e que medida de segurança ele terá sobre ele, e como você pode superar tudo isso com facilidade. Andor disse categoricamente. Isso torna tudo mais fácil. O homem reconheceu. E quando você precisa disso feito? O homem perguntou. Antes que este mês acabe. Andor respondeu. Tão cedo? Só o planejamento pode levar semanas. O companheiro do homem disse bruscamente. Você não tem semanas. Pedir que todo o reino se torne parte do reino feiticeiro, não apenas um vassalo, uma província. Isso não pode ser permitido. Os dois homens congelaram como se tivessem sido atingidos por um feitiço de paralisia. Não, não temos semanas. Eles disseram em uníssono. Matthew, lembre-se de que minha família é originária do Sul, sou uma conexão, se eu quiser, os nobres do Sul me apoiarão, especialmente se eu prometer derrubar os hereges. Posso ordenar que Gustav comece a prender hereges, e a Justiça Negra certamente se rebelará, quando o fizerem. Posso declarar uma cruzada. Perdoarei Remédios porque ela só estava matando traidores para impedir que uma rebelião acontecesse, ou assim direi de qualquer maneira, coloque-a no comando de uma força militar para reprimir os insurgentes, e voltaremos ao que deveria ser em pouco tempo. Andor disse com promessa e otimismo em sua voz. Isso não é isento de problemas. Uma figura disse. O que o Rei Feiticeiro fará? Andor encolheu os ombros. Esta é uma questão de assuntos internos. Se ele protestar, ofereceremos permissão para que seus seguidores deixem o reino sagrado, e ele pode ficar com os imigrantes. Ele pode ameaçar retirar a ajuda, mas você pode tomar o lugar dele, certo? Teremos que fazer isso. O outro homem disse. Então nós iremos. Mas, eu sei que algumas equipes de aventureiros foram contratadas pelo rei Caspond para caçar bandos de demi-humanos desonestos, e proteger aldeias, principalmente a população seguidora da Justiça Negra, dos ataques de Remédios, e eles começaram a chegar, e começaram a trabalhar. O que você fará sobre isso quando for rei? Simplesmente cancelarei o contrato, direi a eles que é nulo porque a Justiça Negra iniciou uma rebelião e todos eles podem ir para casa. Também proibiremos o comércio de trabalho morto-vivo, e exigiremos que todos eles retornem ao Rei Feiticeiro. Andor respondeu. Devolvido, não destruído. A figura disse com desaprovação. Eles ainda são seus bens, destruir tantos pode dar a ele uma desculpa para atacar. Andor disse categoricamente. Não tenho intenção de lhe dar uma desculpa se puder evitar. Os dois homens olharam um para o outro por um momento silencioso, então olharam de volta para Andor. Bom o suficiente, vamos garantir que ele morra logo, apenas nos dê sua programação completa da melhor maneira possível, colocaremos algumas pessoas no lugar e ele estará morto antes da próxima fase da lua. Disse um dos homens. Andor deu um sorriso de lobo ao se imaginar no trono, olhando para os nobres, na posição que ele sabia que eles sempre mereceram. Abaixo dele,